Olha, vamos falar hoje de uma das visualizações de dados mais conhecidas do mundo, o famoso gráfico de pizza. A gente vê ele em todo lugar, né? Mas a pergunta é: será que estamos usando ele do jeito certo? Vamos descobrir? Pois é, por ele ser tão comum, tão fácil de reconhecer, é muito fácil cair na armadilha de usar o gráfico de pizza de um jeito errado. A simplicidade dele acaba escondendo umas regrinhas que são essenciais para usar ele bem. Mas, para nossa sorte, o material que a gente analisou aqui vai direto ao ponto. Ele traz duas regras que são, assim, super simples e inegociáveis. Elas definem exatamente como e quando usar um gráfico de pizza para comunicar os dados do jeito certo, de forma precisa. Certo, então vamos lá. Para começar, vamos responder a primeira grande pergunta: quando é o momento certo de escolher esse tipo de gráfico? E a primeira regra é cristalina, não tem exceção. Um gráfico de pizza só deve ser usado quando a gente tem um total, um todo, que é dividido em partes. Se não existe esse todo bem definido, o gráfico de pizza simplesmente não é a ferramenta certa. A fonte que a gente usou dá uma analogia perfeita. Pensa numa pizza mesmo de verdade. Ela é uma coisa só, um item inteiro, que a gente divide em fatias. Nenhuma fatia existe por conta própria. Todas elas fazem parte da mesma pizza, certo? E o que é interessante neste gráfico aqui é que ele traduz essa ideia visualmente. Cada pedacinho dele, cada fatia, representa uma porcentagem de um total. E juntas, todas as partes devem, sem exceção, somar 100% desse todo. Não pode ser 99, não pode ser 101, tem que ser 100%. Beleza. Agora que a gente já estabeleceu o quando, vamos para a segunda regra, que fala sobre o tipo de dado que se encaixa nesse modelo de partes de um todo. Essa regra diz o seguinte: o gráfico de pizza deve sempre representar um único assunto principal. Essa é a nossa variável. As fatias não são coisas diferentes, elas são as categorias, as subdivisões desse único assunto. A gente pode até pensar nisso como um teste rápido, de 2 passos. Primeiro, qual é o todo? Qual é a variável principal? E segundo, quais são as fatias? Quais são as subdivisões disso? Se essa lógica não fechar, o gráfico de pizza provavelmente está sendo usado do jeito errado. E quando a gente combina essas duas regras, a gente garante que o gráfico não está só mostrando números soltos, ele está contando uma história específica e, o mais importante, uma história honesta. É aqui que tudo se conecta. Então, o ponto central é este aqui. O único propósito de um gráfico de pizza é mostrar a composição de uma única entidade. Ele responde à pergunta: como este todo é formado? Simples assim. E este slide deixa a distinção mais importante de todas bem clara. Gráfico de pizza é sobre composição e não sobre comparação. Por exemplo, imagina ver um gráfico de pizza tentando comparar o faturamento de 3 empresas diferentes. Cada fatia é uma empresa. Isso está errado. Por quê? Porque os faturamentos não são partes de um mesmo todo. São 3 totais diferentes sendo comparados. Para isso, um gráfico de barras, por exemplo, funcionaria muito melhor. Olha, para qualquer pessoa que lida com dados, é fundamental entender que essas duas regras andam juntas. O quando usar e o que representar formam um pacote único. Não dá para ter um sem o outro se a ideia é comunicar os dados de forma clara e precisa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Da próxima vez que alguém olhar para um gráfico, vale a pena se perguntar: ele está só jogando os números na tela ou está de fato contando a história certa da forma mais clara possível? Fica aí o pensamento.